Salmo de número 46. Salmo 46, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Como é bom saber que o Senhor é o nosso refúgio, ó Deus. Estamos seguros na Tua presença e por isso pedimos nesta hora que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para aplicar aquilo que o Senhor já falou conosco nesta noite, com Tua palavra. Tu sabe o quanto somos falhos, limitados, quanto precisamos da instrumentação do Teu Santo Espírito agindo em nós. Por isso, ó Deus, vem agir com toda a liberdade, tirar dos corações aqui toda a preocupação, toda a angústia, para que tenhamos a mente cativa à obediência a Cristo, ao entendimento da Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A tarefa do pregador é algo muito difícil. Eu confesso que eu prefiro dar aula do que pregar. Eu acho que se você seguir as questões pedagógicas numa aula é muito mais fácil do que pregar. E a maior dificuldade para pregar é saber o que Deus quer falar com o povo. Eu passei a semana inteira estudando outro texto. Meu objetivo era falar aqui uma parábola, a parábola do filho pródigo. Orando, estudando. Mas quando foi ontem, não fluía. E aí eu entendi que não era o texto. Porque a nossa semana foi uma semana muito difícil, muito diferente. E não dá para deixar de falar do que está acontecendo ao nosso redor e aquilo que Deus tem para nós. O que nós precisamos saber de Deus nesse mundo tão conturbado. E hoje pela manhã foi a mesma coisa. Tinha uma outra aula preparada e nós falamos sobre outro assunto, aliás, relacionado a este que falaremos nesta noite, conforme o texto do Salmo 46. Eu estou me referindo à situação tão difícil da semana, quer para os norte-americanos, quer para os paulistas. Lá nos Estados Unidos, a tempestade Sandy, que invadiu, quase que destruiu boa parte de Nova York e Nova Jersey, matando muita gente, trazendo um caos ali naquela região. E em nossa São Paulo, também no nosso grande ABC, na região metropolitana, nós temos visto essa guerra tão séria da violência. São irmãos morrendo, pessoas morrendo, policiais, também bandidos, é verdade. E nós, como crentes, nós temos que, em primeiro lugar, interceder por tudo isso. Interceder principalmente por aqueles que nos protegem, pelos policiais. Aliás, temos vários aqui em nossa igreja. Temos que interceder por aqueles que são policiais e também não são crentes, e que estão mais expostos do que qualquer um de nós. E temos que interceder por todos nós, por todos que estamos sujeitos à violência deste mundo.
Então esse é um momento realmente de intercessão, é um momento de confiança em Deus, porque nós não podemos entrar em desespero. Se a gente só olhar para o noticiário, pode ser que a gente fique um pouco preocupado, desesperado, ou quem sabe até em pânico, mas a gente precisa olhar para o Senhor. Aliás, foi o desafio que falamos nessa manhã. O momento do Salmo 46 também era um momento difícil, era um momento de muita violência, era um momento de guerra. A localização da história desse salmo está lá no tempo do rei Ezequias, do tempo de Isaías, do profeta Isaías, quando uma nação, a nação assíria, começou a invadir as terras vizinhas e já tinha destruído todo o reino do norte, levado muita gente cativo, e agora chegou em Jerusalém, uma cidade tão pequena, e ali cercou a cidade de Jerusalém. A estratégia de guerra era cercar a cidade, porque vai acabar os mantimentos, vai acabar a água, visto que Jerusalém não tem rio. E assim, em breve, segundo o pensamento do rei Senaqueribe, o rei assírio, em breve nós conseguiremos invadir Jerusalém e não há quem possa impedir. Só que ele não dava conta de que Jerusalém tem um Deus. Jerusalém tinha um refúgio, uma fortaleza, que não era a cidade tão fortificada como era Jerusalém, mas esse refúgio e fortaleza chamava-se Deus, o Criador de todas as coisas. Naquele momento, então, o rei Ezequias fica preocupado, ele procura a ajuda do profeta Isaías. Isaías busca ao Senhor e a resposta de Deus é que ninguém deveria se preocupar, deveria sim olhar para o Senhor. Mesmo nesse contexto de violência, de guerra, o olhar deveria estar fito no Senhor, parado, fixado em Deus e não na circunstância de guerra. O resultado é que eles vencem a guerra, porque o anjo do Senhor venceu a batalha por eles, e o anjo do Senhor é o próprio Cristo, uma linguagem, uma expressão usada no Velho Testamento para demonstrar a segunda pessoa da Trindade em ação, e o próprio Cristo vence aquele enorme soldado, o exército do rei Senaqueribe. Daí os filhos de Coré compõem este salmo, para ficar gravado no coração do povo de Deus. Quanto Deus foi fiel, quanto Deus cuidou, para gravar no coração de todos nós, durante toda a história da igreja e da humanidade, é de que Deus é sempre refúgio e fortaleza. Não importa a circunstância em que vivamos, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, Deus será sempre refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso eu queria compartilhar com a igreja lembranças em tempos de crise. O que nós devemos lembrar quando vem a crise? O que devemos lembrar quando estamos passando por muitas tribulações? E eu creio que todos aqui passam por tribulações. Em diversas áreas da vida, não só na questão da violência a qual estamos sujeitos, mas em todos os sentidos, em cada área da vida, há tribulações a vencer. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que também deveríamos ter bom ânimo. Ele venceu, com ele nós somos mais que vencedores. Então eu queria compartilhar algumas lições desse salmo de maneira bem rápida. Aquilo que devemos realmente lembrar, não agora apenas, mas durante a dificuldade, durante a tribulação, durante a semana de luta, de batalha que todos nós temos. A primeira lembrança é que devemos lembrar de que Deus é a nossa segurança. A nossa segurança não está no governo do Estado ou no governo federal. Há muitas pessoas confiando no poder bélico do nosso país, no poder da estratégia, quer seja militar, de polícia ou de exército. Não, a nossa confiança tem que ser no Senhor. É Ele quem governa todas as coisas. Até porque, segundo a primeira palavra desse texto, aliás, o salmista faz a questão de colocar em primeiro lugar uma palavra específica. Deus é o Criador. A expressão usada aqui, Deus, é a mesma usada lá em Gênesis 1, quando no princípio Deus criou os céus e a terra. É o majestoso Criador, é o Elohim que está aqui agindo, que protege o seu povo, que traz segurança. É Ele que é o nosso Criador. Ele que criou todas as coisas, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, Ele se relaciona com todas as coisas que criou. Nós não temos um Deus que criou as coisas e que criou também leis para deixar a vida seguir.
conforme diz o poeta brasileiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é isso? E muitos creem. O deísmo está impregnado desde a filosofia até o coração das pessoas. Aqueles que acham que Deus criou e deixa as coisas caminharem como bem quer. Deus não apenas criou, Ele criou e se relaciona com aquilo que criou. Por isso o texto diz, Deus é o nosso refúgio. Ele não é apenas um refúgio, Ele é o meu refúgio, Ele é o seu refúgio. Ele quer ter intimidade conosco. O Criador de todas as coisas, Ele olha para nós, Ele olha para o seu problema. Quer seja na área da saúde, quer seja na área financeira, quer seja diante de toda essa onda de violência na qual estamos vivendo, Deus olha para o seu problema. Nós vemos isso em todos os textos, em diversos textos da palavra de Deus. O quanto Jesus parava tudo o que fazia para atender o pedido de um miserável, pobre, cego, mendigo, como é o caso de Bartimeu e de tantos outros. Como Jesus tocava em leprosos, como Jesus atendia pedidos de gente tão angustiada que há 38 anos estava ali enfermo, ou que há 12 anos, conforme aquela mulher, estava em hemorragia. Nós temos um Deus que se relaciona, que não apenas criou, mas um Deus que é majestoso, que reina, que domina. Aliás, o nome Elohim, Deus aqui, tem a ideia de majestoso Criador, um Criador que reina, um Criador que domina sobre todas as coisas. E não é somente um Criador. O texto diz que Ele é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Como é bom saber que a gente tem alguém em quem confiar. Como é bom saber que eu tenho um refúgio no Senhor, um esconderijo, uma fortaleza. Esse esconderijo é fortíssimo, ninguém pode destruir. Aliás, a linguagem do hino que cantamos lá de Lutero tem tudo a ver com o local onde ele estava ali durante um ano, no castelo de Wartburg, na Alemanha. Quando ele olhava para aquela fortaleza gigante e dizia, não é esta a minha fortaleza, não é essa fortaleza que está cuidando de mim, me protegendo dos inimigos. A minha fortaleza é o Senhor do Salmo 46. Este é o meu refúgio, esta é a minha fortaleza, e não esse castelo tão gigante que ninguém consegue chegar. A confiança de Lutero estava totalmente em Deus. No Deus que criou, no Deus que é refúgio, no Deus que é fortaleza, no Deus que é socorro bem presente na hora da tribulação. Há uma característica muito interessante em nós. Eu não sei se com você acontece, mas comigo acontece, por isso estou falando comigo, ou falando de mim e de você também. Quando a gente está passando por um momento difícil, de dor, de tribulação, há muitas vezes aquela tendência da gente achar que Deus está tão distante, que Deus está tão longe, que Deus parece que não liga para o nosso problema. E esse é um terrível engano do nosso coração. Aliás, a palavra de Deus diz isso, o nosso coração é enganoso. É nessa hora que Deus está tão perto. É nessa hora que Ele é aquele socorro tão presente, tão maravilhoso, nos dando o sustento que a gente precisa para superar esse momento difícil. Deus é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Daí o texto diz, verso 2, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Ou seja, ainda que tudo dê errado ao nosso redor, portanto não temeremos, nós temos um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Daí você pode perguntar, mas eu tenho tanto medo, eu tenho tanta insegurança, tanta coisa difícil acontecendo ao meu redor, quer seja um problema da saúde, um problema com algum querido, alguém da família, quer seja um problema familiar, um problema por conta de ondas da violência e tantas coisas que estão acontecendo. Isso significa então que nós não podemos temer as coisas da vida, temer as tribulações da vida? É claro que tememos. Nós somos humanos. Nós precisamos temer. Então, o que será que o salmista está querendo dizer como, portanto, não temeremos? Em outras palavras, o salmista não está dizendo que jamais nós teremos motivos para temer. Que jamais na vida do povo de Deus nós seremos acometidos de um problema. Que jamais a violência pode não nos alcançar. Nós estamos aqui neste mundo sujeitos a todas as circunstâncias que o mundo oferece. Sujeito às dificuldades, sujeito às enfermidades,
não é porque somos filhos de Deus, não é porque somos povo do Senhor, que porventura essas coisas podem não acontecer conosco. Ou seja, nós estamos sujeitos às tribulações, estamos sujeitos a tantas questões difíceis, que trazem insegurança, que trazem medo no coração. Mas o que o salmista quer dizer é que quanto mais a gente se aproxima e se esconde em Deus, e se protege na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, mais a gente tem força para confiar nas promessas dele, mais a gente conhece as promessas dele, mais a gente sabe que a nossa vida está segura nas mãos dele. E não importa o que aconteça, mesmo que aconteça algo ruim na nossa vida, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aliás, já foi citado aqui pelo grupo de louvor. Todas as coisas Deus faz cooperando para o nosso bem. Ou seja, na hora do medo, na hora da tribulação, a gente tem que se aproximar ainda mais de Deus, se refugiar no Senhor e encontrar nele o abrigo tão seguro que a gente pode ter. O Deus continua dizendo, ou falando de coisas tão extraordinárias que podem acontecer ao nosso redor. E o salmista, ele usa expressões tão fortes como a terra transtornada. Ele usa expressões como um monte sendo abalado, águas sendo tumultuadas, montes estremecendo, figuras para mostrar que ainda que tudo isso aconteça ao mesmo tempo, ainda que um problema venha e traga outros problemas, ainda que ao meu redor tudo esteja ruim, eu posso confiar naquele que é o meu Senhor. Eu posso confiar naquele Senhor do Salmo 23. Eu posso confiar naquele Senhor que é meu pastor. Eu posso confiar no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Passarão sim por provações, por tempestades, mas estarão firmados na rocha que é o Senhor. Ainda que tudo ao meu redor seja um caos, seja inabitável, eu posso me sentir, quem sabe, como num redemoinho, como numa tempestade. Eu posso até me achar sem chão, sem suporte, ouvindo as catástrofes que estão ao meu redor. Mas ainda assim, eu confiarei no Senhor, que é refúgio, fortaleza, que é Criador e que sustenta a nossa vida, sustenta toda a nossa, ou toda a sua criação. O que eu não posso esquecer na hora da tribulação, o que eu sempre tenho que lembrar, é que Deus é a nossa segurança. Deus é também a nossa companhia. Porque a partir do verso 4, nós lemos sobre a beleza da intimidade com Deus. O verso 4 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E essa figura é maravilhosa. Aliás, este é o segredo da vitória do povo naquele momento. Porque Jerusalém não tem rio, mas num certo período da história, o rei Ezequias, esse mesmo rei que foi cercado por Senaqueribe, foi levado por Deus a construir um aqueduto para trazer água para dentro da cidade. Senaqueribe não sabia disso. A ideia de Senaqueribe é, vou cercar a cidade, vai acabar a água, eles vão se entregar. E passam os dias, e ninguém tem sede, porque a água vem através daquele aqueduto. Aquele aqueduto simbolizava um rio que trazia vida para a cidade. Por isso, o texto diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Na verdade, Jerusalém é uma cidade que não tem rio algum, com exceção desses canais abertos por Ezequias, que leva água para os tanques da cidade, principalmente o tanque chamado de Siloé, enviado, que simboliza o próprio Cristo sendo enviado para dentro da cidade, trazendo vida e salvação para a cidade. Mas o que é interessante é que se você comparar Jerusalém com outras cidades, talvez as pessoas zombariam. Como é que pode Deus escolher uma cidade como Jerusalém? Ele devia ter escolhido o Egito com o seu rio Nilo, belíssimo, trazendo tanta vida. Deus podia ter escolhido o rio Eufrates, na região toda dos caldeus. Quem sabe Deus podia ter escolhido o Brasil, com o rio Tietê, rio Amazonas e tantos rios maravilhosos que tem no nosso país. É verdade que sim, estão poluídos, mas que naquela época não tinha esse problema da poluição.
Mas Deus escolhe uma cidade sem rio, para mostrar que eles em si mesmos não poderiam ter vida, mas que Deus ia suprir a vida através de uma água que seria enviada. E essa água representa o próprio Cristo, o rio que corre do trono de Deus, segundo o livro de Apocalipse. Há aquele rio correndo do trono, fluindo do trono de Deus, segundo as próprias palavras de Jesus. Quem beber da sua água, quem experimentar aquilo que ele ensina, quem experimentar da sua própria vida, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus quer dar vida abundante para nós, através de intimidade, de comunhão. E isso fica simbolizado nessa água, nesse canal que trazia água para Jerusalém. Ou até mesmo no próprio Rio Jordão, que descia lá do Rio Bânias, das fontes do Bânias, do norte de Israel, e descia pelo Monte Hermon, até trazer vida para toda a região sul de Jerusalém ou de Israel. E a palavra Jordão significa aquele que desce. Tudo isso simbolizando o Cristo que desceu, o Cristo que se fez homem, o Cristo que entrou na nossa vida, o Cristo que entrou na cidade de Jerusalém e que foi zombado e que foi morto em Jerusalém. É esse Cristo que tem toda a vida para nos dar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E agora o texto fala o santuário das moradas do Altíssimo. Santuário é lugar de intimidade, de comunhão. Desde o deserto, Deus criou o tabernáculo, o santuário, para ter intimidade com o seu povo. Depois o templo em Jerusalém. Mas com a morte de Jesus, quem é o santuário do Senhor? Quais são os santuários do Senhor? Todo aquele que recebeu Jesus tornou-se santuário, tornou-se templo de Jesus. Tornou-se templo da habitação do Espírito de Deus. Isso significa, em outras palavras, é que o Altíssimo, Ele mora em nós. O texto diz isso. Alegrem-se a cidade de Deus, verso 4, o santuário das moradas do Altíssimo. Você se aceitou Jesus, se recebeu Jesus, você tem o Altíssimo vivendo em você. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa o tamanho do seu problema, existe um Deus muito maior vivendo em você. Ele é o Altíssimo que vai te dar força para superar. Ele vai te dar vontade de servir a Deus, de viver com alegria em Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força e ela enriquece a nossa vida com tantas e tantas bênçãos. Há um rio cujas correntes alegam o santuário de Deus. Esse Altíssimo vive em nós mesmos, ou em todo aquele que recebeu Jesus em seu coração. O texto diz, Deus está no meio dela, jamais será abalado. Quando Deus está vivendo no meio da nossa vida, meio significa centro, governo. Quando Deus está vivendo no meio, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele nos dá a paz que tanto precisamos. Nós precisamos lembrar da companhia, da intimidade de Deus conosco. E o texto continua, verso 5. Deus a ajudará desde antemanhã. Essa palavrinha desde antemanhã significa antes do amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora o texto está dizendo que até antes do amanhecer, Deus pode trazer vida, livramento. Historicamente, ou pegando ainda nesse momento do Salmo, se você ler no segundo livro dos Reis, está escrito assim, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 exércitos ou soldados assírios. O anjo do Senhor, o próprio Cristo, saiu e feriu 185.000. Quando todos amanheceram, não tinha mais exército do rei Senaqueribe. O livramento chegou antes do amanhecer, e por isso o salmista coloca aqui, Deus ajudará desde antemanhã. Quando Deus é o centro da nossa vida, nós temos intimidade, nós temos companhia da parte de Deus. Depois nós temos ainda, se pudéssemos pegar o verso 7 e 11, e dentre o verso 13 e 4, repetia-se os versos 7 e 11, os quais dizem, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora a palavra não é mais Deus Criador. Agora a palavra é o Senhor, o Deus fiel.
o Deus que nos amou, o Deus que nos casou, que se casou conosco, o Deus da fidelidade, o Deus que tirou seu povo do Egito, o Deus que comprou o seu povo. É o Yahvé, o Eu Sou, o Deus imutável. Se Ele está conosco, Ele é com certeza o nosso refúgio. Nós não podemos jamais esquecer de que em Deus nós temos segurança, de que em Deus nós temos companhia. E não podemos esquecer também de que em Deus nós temos paz. Ele é a nossa paz. A partir do verso 6, o texto diz assim: bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Vejam como estavam as nações. Os filhos de Coré, os salmistas, eles colocam a seguinte situação: as nações estão apavoradas. Bramam nações significa, poderia ser traduzido como nações apavoradas. Os reinos abalados. Porque Deus faz ouvir a sua voz. Quando Deus fala, as pessoas entram em desespero. Somente o povo de Deus é que não tem desespero por conta da voz do Senhor. O Salmo 29 diz isso: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz criar as costas. E tantas outras coisas que a voz do Senhor faz. Quando Deus fala, as nações se abalam. As nações entram em desespero. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Mas o Senhor dos Exércitos está com seu povo. O Senhor dos Exércitos está conosco novamente. A ideia de Deus conosco. E agora o salmista nos ensina a partir do verso 10. Aliás, antes disso, o verso 8. Vinde, olhem, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O salmista convida a olharmos para as obras do Senhor. E a referência aqui, é Ele quem dá cabo à guerra. É Ele quem faz a guerra acabar. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Essas expressões todas mostram que é só Deus que pode acabar com as guerras da nossa vida, acabar com as nossas lutas, acabar com as nossas provações e tribulações. É só Deus que tem esse poder para fazer. Pensando na ideia da violência, é só Deus que pode fazer acabar. É só Deus que pode ferir todos aqueles que são culpados e pôr um fim a essa guerra tão difícil na qual vivemos. Mas é interessante que, se você notar esse texto e comparar ele com outro texto da mesma época, o texto de Isaías, quando vai prometer o Messias, prometer o Cristo, ali vai dizer o seguinte, Isaías 9: toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? É um menino que vai nascer lá no tempo de Isaías. Um menino que nasceu e acabou com a guerra. Nós estamos livres. O inimigo não pode mais tirar de nós a alegria da plena salvação que Deus tem para nós. E por isso o salmista termina no verso 10 dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse verbo aquietai-vos significa literalmente: diminua a velocidade. Quem aqui anda correndo no dia a dia? Quem aqui não anda sempre atrasado? Sempre fugindo do trânsito, buscando rotas alternativas, quem sabe uma rádio de trânsito e tantas coisas assim. Quem aqui não está correndo para conseguir cumprir a sua agenda, quer seja no estudo, quer seja um passeio, no trabalho? Todos nós andamos correndo e o salmista ensina agora a gente a diminuir a velocidade. Uma outra tradução poderia ser: relaxe. Não entre em desespero, não entre em pânico, não fique estressado. Pare de correr. Não se desespere. Aquiete. Aquiete. Não fique ansioso. E sabeis que eu sou Deus. E a palavra, o verbo saber, significa: conheçam que eu sou Deus. Conhecer é relacionamento íntimo.
Conhecer não é apenas de ouvir falar. O verbo conhecer, na língua hebraica, no Velho Testamento, tem a ideia de intimidade. Deus quer ser conhecido de nós. Aliás, Jesus traduz a vida eterna. Lá em João 17, ele diz que a vida eterna é essa, que te conheçam, ou conheçam o Pai, conheçam o Filho a quem enviaste. Nós precisamos nos aquietar, a gente precisa deixar toda a ansiedade de lado e conhecer mais ao Senhor. Porque o Senhor conhece o nosso caminho. Salmo 1. O Senhor conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio vai perecer. Isso significa dizer que Deus conhece cada momento seu, cada intimidade sua, cada detalhe da sua vida, cada frustração, cada problema. Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas tribulações, Deus conhece as suas angústias e frustrações. Deus conhece todas as coisas e Ele anda conosco. Ele tem intimidade conosco, Ele quer ser o nosso refúgio e fortaleza. Ele quer ser o nosso refúgio a ponto da gente chegar diante dEle e dizer: Senhor, eu estou quieto nos Teus braços. Eu confio no Senhor. Eu não vou me estressar e nem ficar ansioso. Eu vou deixar tudo isso aos pés da Tua cruz, aos pés do Senhor. Talvez um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que seguiu este ensinamento seja Daniel. Daniel e seus amigos, mas principalmente Daniel. Se você quer aprender sobre soberania de Deus, Deus no controle da situação, leia Daniel, estude o livro de Daniel. E você vai encontrar um Daniel adolescente, indo para lá, quem sabe, com 12, 13 anos, e um Daniel maduro, um Daniel confiante no Senhor, um Daniel que confiava na soberania do Senhor. E o que é interessante, lá no comecinho, lá quando ainda Daniel era bem novinho, Nabucodonosor está em tormento pelo sonho que teve. Os magos estão condenados. E Daniel está em paz, buscando o seu Deus, para que Deus pudesse revelar a ele o sonho. Daniel aprendeu a se aquietar em Deus. Enquanto todos ao seu redor estavam apavorados, Daniel estava ali tranquilo e pronto a tranquilizar os outros. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Esse é um momento de intercessão realmente. Mas a gente não pode parar a nossa vida. A gente tem que continuar a trabalhar, estudar. Mas com uma certeza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu preciso aquietar mais em Deus. Eu preciso deixar a minha ansiedade um pouco mais de lado. Eu preciso buscar esse Deus que me ama. E a grande prova de que Ele me ama é que Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Que Deus nos ajude a conhecer esse Deus que é tão tremendo, que é tão maravilhoso, tão soberano. Eu convido novamente o grupo de louvor para que venha à frente. E nós vamos ter um momento agora de louvor a esse Deus tão soberano, tão tremendo. Eu queria que você, nesse instante, colocasse as suas tribulações na presença de Deus. Que você pudesse agora fazer desse momento um momento de oração, quer seja com respeito à violência que está acontecendo ao nosso redor, quer seja para abençoar e para interceder pelas vítimas dessa violência, pelas vítimas da tempestade dos Estados Unidos e tantas outras coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Mas às vezes pode ser um problema que você está enfrentando. Às vezes pode ser um problema dentro da sua casa, um problema de saúde. Enfim, eu não sei qual é o seu problema, Deus sabe. Mas tenha Deus como seu refúgio e fortaleza. Vamos ficar de pé. Se você quer vir à frente, nós vamos interceder pelo seu problema, declarando que Ele é soberano e que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então temos ao Senhor.